que mobilizada no plantão de carnaval, cobrindo desde ontem esse acidente aéreo lá em Gramado, uma tragédia que vitimou a família Galeazzi. E tivemos outros 17 feridos, dos quais 2 em estado grave ainda, um no HPS em Porto Alegre e outro no Hospital de Pronto-Socorro do Cristo Redentor aqui na capital. A gente está tentando entender um pouco, né? Quem vai apontar realmente as causas é o CENIPA, ao final da investigação, mas a gente está ouvindo vozes a respeito do que aconteceu lá. A gente vai conversar com o especialista em gerenciamento de risco aéreo, que por destino estava em Gramado na hora do acidente, né? Que é o especialista Gerardo Portela. Um bom dia, obrigado pela sua atenção aqui, a Bandeirante, Gerardo. Alô? Gerardo Portela, bom dia. Bom dia. Você me escuta agora? Agora sim. Está um pouquinho baixo, mas está melhorando. Vamos ver. Ok. Bom dia, desculpa aí, eu estou falando realmente do hotel, inclusive que daqui atrás, quem conseguir ver as imagens pela internet, é o aeroporto, acabou de decolar a aeronave aqui, então a gente estava na linha de risco aqui, né? Poderia ter caído aqui ou no hotel, que é um pouco mais na pousada e na região. Estava na linha do aeródromo. O que mais lhe chamou a atenção nesse acidente na primeira hora, no primeiro momento, especialista? A gente estava no hotel, eu me desloquei para ir no domingo de manhã de Natal a uma igreja e estava uma movimentação muito grande de pessoas que nem são oficiais, população mesmo, se mobilizando para isolar a área. Depois chegou a informação da aeronave, num dia onde as condições de voo eram completamente diferentes dessas de hoje, que é uma visibilidade ótima para fazer um voo. E naquele dia, ontem, pela manhã, a cidade estava sob neblina. Em solo havia neblina. Então, a visibilidade mínima para fazer um voo visual é de aproximadamente 5.000 metros no mínimo, então não faria sentido um avião estar sobrevoando naquelas condições, tanto que resultou num acidente. Então a surpresa é a condição adversa, o aeródromo extremamente limitado, a aeronave de pequeno porte, sem capacidade para voo por instrumentos, voando sobre uma cidade turística no auge da temporada. Pois é, o senhor diria que o piloto assumiu o risco, porque esse aeródromo não tem torre, ele faz o plano de voo, ele sabe que o aeródromo está em condições, 50 metros, 100 metros, né? E ele acaba assumindo, né, depois do plano de voo. A gente sabe que ele era o dono da aeronave, o piloto, e os passageiros eram a própria família. Então, com certeza, a gente pode dizer que ele é uma vítima, ou então ele não queria que isso acontecesse. Claro. Se ele cometeu um erro, esse erro não foi intencional. Porém, ele tomou uma decisão de decolar numa condição que até mesmo as imagens que a gente tem resgatada da decolagem dele mostra que o aeródromo tinha no seu entorno muito próximo uma quantidade de nuvens, né? E ele decolou de frente para muitas nuvens, então ele tomou essa decisão. Ele pode ter recebido uma informação climática, que ele tem acesso a dados meteorológicos antes de fazer seu plano de voo, e não atualizou isso para o momento da decolagem. Mas mesmo assim, como eu estou na cidade já há mais de 24 horas, então a cidade está sob essa condição de neblina até hoje pela manhã. Então estava assim, não tinha uma alteração. O que a investigação fará é procurar saber se ele trabalhou com um plano atualizado ou não, ou se ele tomou uma decisão de decolar mesmo com a informação de baixa visibilidade. Então, essa é uma questão importante para a investigação. Agora, o que o senhor poderia falar sobre esse tipo de aeronave, até pela sua experiência? É uma aeronave e o porte dela para operar nessas condições, nesse tipo de aeroporto, e o que se sabe a respeito desse tipo de aeronave? Esse tipo de aeronave, ela é uma aeronave para uso do próprio dono da aeronave. Ele não pode vender bilhete de passagem, fazer táxi aéreo, porque ela é uma aeronave que não é para uso comercial, ela é para você ter uma aeronave segura, bimotor, para você fazer o seu voo, você contratar o seu piloto ou você mesmo, piloto, fazer um voo
para uma família ou para amigos. Nesse sentido, ela é uma aeronave segura. Obedecendo-se os protocolos típicos para aquele tipo, para aquela categoria de aeronave, você sempre tem um voo seguro. Agora, considerando esse tipo de aeronave, apesar de ser um bimotor, ele não é dotado, é uma aeronave que não é dotada de meios técnicos para fazer um voo por instrumentos. O aeródromo também não é dotado de instrumentação para fornecer orientação aos aviões dotados desse recurso. Então, diante disso, ele não poderia decolar, em hipótese alguma, sem condição visual de voo. E isso aconteceu, e há imagens que mostram que ele teria como fazer essa análise e perceber que não era recomendável levantar voo. Então, hoje, existe um capítulo de investigação chamado Fatores Humanos, que são fatores de engenharia indutores a erros humanos, a gente abrevia em fatores humanos, que busca entender o que faz uma pessoa ser induzida ao erro, que até mesmo vai prejudicá-la. Esse é o caso aqui. Nós estamos tentando entender, e os investigadores oficiais estão tentando entender, se houve algum fator de indução a erro humano. Se ele escreveu errado, se ele pegou alguma atualização equivocada, se houve alguma pressão, até mesmo familiar, o que aconteceu para que ele adotasse uma necessidade lá em Jundiaí, que ele precisasse voar com urgência, o que o pressionou para que ele saísse daqueles procedimentos de segurança que poderiam fazê-lo tomar a decisão certa na hora certa, que era não realizar aquele voo. Bom, nós estamos ouvindo aqui Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco aéreo. A trajetória da aeronave que pode ser identificada, Gerardo, mostra que ele sobe e logo dobra à direita. Que leitura é possível fazer desse movimento? Será que ele tentou voltar porque viu que realmente não tinha condições de voar com aquela densidade da neblina? É possível, mas uma coisa que ocorre quando um piloto está com uma aeronave que não é preparada para voar sem condições visuais, o que a gente chama de perda de consciência situacional. A consciência situacional é algo que a gente forma para entender o contexto em que nós estamos. Não só na aviação, mas em qualquer cenário perigoso, ou mesmo no dia a dia. A gente tem que entender qual o contexto que nós estamos. Então, ele estava decolando com uma aeronave com uma certa limitação, com 10 passageiros, 10 pessoas a bordo, e, de repente, ele se viu engolfado nas nuvens. Então, ele precisa ter visibilidade para nivelar a aeronave, então ele tem que ver o horizonte, ele tem que ter aproximadamente 5.000 metros de visibilidade, ele tem que ver os obstáculos, tentar ter uma condição de confirmação de altitude. Ele tem instrumentos a bordo? Sim. São indicadores desses parâmetros? Sim, mas não são suficientes para esse tipo de aeronave. Ele precisa olhar, ele precisa ver os obstáculos. Então, ele pode ter percebido que ele estava numa condição muito adversa e tenha tentado retornar para o aeroporto. Então, essa é uma possibilidade. E outra é ele perder a noção de nível mesmo, porque ele estava engolfado. E isso já aconteceu, por exemplo, no acidente do Teori Zavascki, uma aeronave muito superior a King Air, que inclusive tinha até condições de voar por instrumentos, e tinha até um paraquedas a bordo. Era uma aeronave extremamente segura, mas mesmo assim não autorizado para voo naquele aeródromo lá de Paraty, e questão de visibilidade. E, semelhantemente, ele ficou engolfado e perdeu a consciência situacional e acabou tocando no mar. Então, a mesma condição de perda de consciência situacional pode ter ocorrido, e é sim um termo de fatores humanos, da área de fatores humanos, que é a consciência situacional, a capacidade que a gente tem de entender se você está vertical, inclinado, você está subindo ou descendo. Então, tudo isso depende da condição de visibilidade do voo. Ele tem que confiar no horizonte artificial, não é, professor? Ele só tem o horizonte artificial de uma aeronave que considera que ele está vendo o horizonte. Então, essa é a função. Apesar dele ter lá um horizonte artificial, aquela aeronave ela é projetada, construída e autorizada a voar. Ela estava com o certificado de aeronavegabilidade em dia, ou seja, aparentemente íntegra, mas para voo visual. Então, tem um horizonte artificial, mas requer
que ele tenha visibilidade. E se ele não estava tendo visibilidade, isso pode levar a uma perda de consciência situacional, que é essa sensação, né, de se está vertical ou não, subindo ou descendo. É claro que existem aeronaves que conseguem fazer até por piloto automático todo esse posicionamento. Então, nessa condição, o piloto ele não vê nada, só vê cinza na frente e administra o computador que está, na realidade, fazendo a navegação. Então, é uma outra condição. Mas essa aeronave não era dotada desse recurso. Então, era ele e o horizonte artificial e nada de visibilidade. Por isso, há uma forte suspeita que essa tenha sido uma causa. Professor, ele decola, o Flight Radar mostra isso, ele decola, faz o procedimento, acho que tenta furar nuvens, e depois ele tem uma pequena caída e ele raspa numa chaminé de um prédio. Este prédio não existia o ano passado lá, ele é de recente construção. Ele, com certeza estava fora da carta náutica de altura ali naquela região. Isso pode ter influenciado também? Esse é um ponto de atenção em relação ao planejamento do voo. Tá? Se a documentação que ele utilizou estava atualizada, se as informações foram realmente registradas, se foi uma coisa protocolar, mal preenchida, ou se foi devidamente preenchido, fruto de um estudo, de uma avaliação. Então, são pontos de atenção. Agora, se ele tivesse condição de visibilidade, ele poderia ver esse obstáculo. Mas uma outra possibilidade é que ele tenha tido algum problema. Você pode ter um problema no sistema hidráulico, você pode ter um problema no motor. Embora ele fosse bimotor, somando-se a condição de visibilidade ruim, ele precisa de tempo para fazer o gerenciamento da perda de um motor e ficar em condição de voar apenas com um. Então, se ele está muito baixo, isso aconteceu no começo do voo, que durou menos de 5 minutos, então ele não teria tempo hábil para fazer as manobras e ele poderia perder a altitude muito rápido. Então, são várias possibilidades e isso vai ser avaliado aí pelos investigadores. Agora, os investigadores de CENIPA vão ter uma dificuldade maior em função da degradação do corpo da aeronave e ela não ter caixa preta. Eu acho que o Cheyenne não tem caixa preta, não é, professor? Não é obrigatório ter, né? Aqui atrás, até aqueles que estão acompanhando com imagem, eu até posicionei aqui a câmera, porque pode ser que há pouco passou um avião aqui, um pouquinho antes da entrevista. Então, a caixa preta, ela é um registro, mas inclusive não é obrigatória de estar ligada num voo como esse, um voo privado, né? Num voo comercial é diferente. Então, o voo comercial, ele é um voo muito mais difícil flexibilizar as condições requeridas. Agora, o voo privado, não. Ele pode ser seguro, mas ele é um voo seguro, com certeza seguro, a aeronave privada também mas ele tem um grau de requisitos mais baixo de segurança. Então, ele não vende bilhete, ele não vende segurança, o avião próprio, o risco dele próprio, então ele tem uma certa flexibilidade em alguns itens, inclusive a questão da caixa preta. Professor Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco aéreo, falando de Gramado. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Uma boa estada aí, o que sobrar do seu turismo, da sua folga. Até um próximo contato e um Feliz Natal, professor. Muito obrigado. A gente estuda, trabalha em risco e segurança para superar, para continuar fazendo. E é isso que a gente tem que fazer agora. Gramado tem que superar isso, aprender a lição, não deixar mais avião fazer esse sobrevoo nessas condições num dia de festa como esse e em qualquer outro dia. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, professor. Até uma próxima oportunidade. Professor Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco aéreo, fala com muita propriedade.